Eu sou Roberto Montezuma, coordenador do projeto Recife Exchange, onde tivemos o Recife Exchange Amsterdã, 2011 e 2012. Depois o Recife Exchange Holland, 2018 e 2019. E agora o Recife Exchange Netherlands, 2021 e 2022. O RXN 2021 contextualizará as mudanças climáticas, em especial o problema da água enquanto patrimônio e sua sustentabilidade ambiental, econômica e social. Uma união entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos populares. Vamos juntos nessa grande empreitada em busca do futuro. Bom dia a todas e todos. A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, na pessoa do seu diretor, eu, professor Madison Góes Diniz, apresenta o Fórum Internacional Recife Exchange Netherlands, visões e estratégias sobre a elevação do nível do mar no Recife e nos Países Baixos. Great to be here and wonderful to see all this happening for real now. Okay, I'll start with a brief introduction. Honorable Mr. Campos, Mayor of Recife, esteemed colleagues, dear participants and attendants. It is a great pleasure for me, representing the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands, to address you in this opening session. Thus, to conclude, I'm looking forward to a fruitful forum and wish us all a pleasant time, since that is what I have learned. Working with Brazil always includes a lot of fun. Bom dia a todos. Na qualidade de coordenador geral da equipe brasileira, gostaríamos de cumprimentar o vice-reitor Moacir Araújo, e com ele os parceiros acadêmicos, em nome do vice-prefeito do Recife, Isabela de Rodan, as cidades parceiras desse evento. Em nome do Observatório do Recife, Francisco Cunha, a sociedade civil organizada. Em nome do RCE, Jean Paul Corte, coordenador-geral da equipe neerlandesa, RXN, e das Nações Unidas, Alain Grimard, os parceiros internacionais. É uma honra abrir mais um encontro RX. Bom dia e boa tarde. Eu queria agradecer a esse honroso convite, em nome da Embaixada dos Países Baixos. Para a gente é um prazer estar aqui e ver a consolidação de um trabalho de 10 anos, de uma frutífera parceria. A Embaixada, através do Fundo de Patrimônio Cultural Compartilhado, apoiou esse projeto desde o começo, em suas várias edições, e para a gente é com imensa alegria que a gente vê essa consolidação. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar ou parabenizar as duas organizações que organizarão este fórum, a saber, a Universidade Federal de Pernambuco e o Cultural Heritage Agency of the Kingdom of Netherlands. No âmbito do circuito urbano organizado cada ano pelo ONU Habitat em Brasil, tenho o prazer de participar esta manhã da primeira mesa do fórum que tem como tema o desafio das cidades costeiras em relação com as mudanças climáticas. And why I think this is important is not only because I think we can learn from the past, but also, and that's the challenge of these water museums, to look at the future. And one very important one is where we're facing the challenge of climate change. Bom dia a todas e todos, boa tarde também. Gostaria já de antemão de agradecer o convite, em nome do prefeito João Campos, o convite do querido reitor Alfredo, do nosso amigo Roberto Montezuma, professor Roberto Montezuma, gratidão pelo convite, desejando já de antemão que o fórum seja, de fato, muito proveitoso, para ambas as partes, para que todas e todos
possamos construir, sim, uma cidade cada vez mais possível de ser habitada. Nesse instante, finalizando a mesa de abertura, convidamos o senhor Luiz Carvalho, que é arquiteto, urbanista, PhD na TU Delft, e a partir desse instante também transferindo a moderação desse evento para ele. Now we're going to the next section where we're going to have three short presentations. Takes lessons from the past as well as lessons from the future that you reinvent, innovate, replicate, and bring to scale to ensure that there is a change. And we can start small. We now start at the school pilot, and then we scale it up to the city of Chennai, the state of Tamil Nadu, and beyond. I close with the words of Secretary General Guterres, that we have to step up our efforts now. I can conclude in our cities, and by looking and learning from the past, but reinventing that past for a better future. And I look forward to stimulating debate. Thank you very much. Carola Heinz, a professor in History of Architecture and Urban Planning at Delft University of Technology. So what I would like to do in my presentation is to make 5 main points. And I've just summarized them here. And I think it's important that we share, both as professionals, but also with the citizens, this idea that water is more than H2O, heritage is more than museums, valuing water is more than economics and technology. Heritage needs protection and can provide solutions, and that urban deltas and port cities, where we are all located, are the stewards of future water and heritage practices. So what I'm going to try and do in this short presentation is to make a link between the water and the heritage field, both coming together for sustainable development. So in synthesis, as I said, if we want to save Venice, we have to save the planet. There is no other possibility. As you know, the Mose worked for one time. So one high tide was blocked by the Mose, but the second one, not, because the Mose didn't work. It was not open for reasons that are not completely clear, but one of the reasons is that it's very expensive to open frequently the Mose. So you understand that the Mose will not be the solution. To save Venice, you have to save the planet. In that sense, Venice is a planetary metaphor. If by saving the planet, you can contain the sea level rise, then you can explore in deep the concept of resilience. Thank you, Paula. Thank you so much. I would say that unfortunately, the most vulnerable area is the downtown. So that's the big picture I bring to you. So what's the take-home message is that it's not only a case of a specific Recife. It's a case because Recife and the western boundary of the Atlantic is really under strong forces that are increasing with climate change. I think the sense of urgency was very clear from all the previous contributions, but also the fact that no easy solutions can be found. But the interesting thing about sharing experiences and working together, of course, is that you share your creativity and you look at the things at your own reality from a different perspective. Olá, bom dia Brasil, boa tarde equipe holandesa. É uma honra conduzir, juntamente com Jean-Paul Korten, o segundo dia de debate do Fórum Internacional Recife Exchange Netherlands 2021. Em sintonia com o tempo, inúmeras outras cartas fundem-se em narrativas que fundamentam a paisagem como forma do pensamento, condição tanto às categorias científicas quanto aquelas que expressam a apreensão sensível pela arte. Hoje, as cartas de paisagem guardam dessa origem mais pretérita o olhar mais abrangente, mas vão mais além. Segundo Busquet Fábrica e Cortinas Ramos, a carta de paisagem é um instrumento voluntário de consulta e mediação entre agentes públicos e privados do território,
dirigido a promover a melhora das paisagens e da qualidade de vida das pessoas, mediante o estabelecimento de objetivos de qualidade paisagística, estratégias, medidas e ações através de um programa de gestão dinâmica da paisagem. Então, o que é que a gente vê e o que é que eu sugiro como um oceanógrafo, né, em ver a cidade? A gente precisa ter um olhar das águas, tá? A gente precisa proteger esse patrimônio cultural e histórico dessas ilhas históricas ou dessas ilhas vulneráveis que detêm comunidades ribeirinhas que sobrevivem disso, né? Mas a gente pode usar estruturas naturais, beach rocks, o próprio mangue, né? Preservando essa paisagem assim como possível, tá? Então, a gente vendo o Recife de água, a gente também precisa devolver o espaço das águas que nós ocupamos ao longo desse último século, né? A paisagem de Recife, ela era muito mais ambiental do que concretada, né? Ela era muito mais natural do que impermeável. We need to integrate disaster risk reduction to climate adaptation, because we're going to feel this not only gradually, but in abrupt ways. And that's very important that these two are integrated. And the second one, we want to understand these infrastructure systems and think about them as interconnected technologies, but also social and environmental systems, so that we can better integrate the landscape scales into adaptation measures, also better understand cascading impact, and better integrate these network dimensions that are inherent to cities. And I think that's some of the examples, and that's it for the presentation. Thank you. Obrigada. And in the end, I would submit that without the point of cultural sustainability, preservation, and adaptation of heritage and community identity, neither of the other two will work for long. Thank you. So not only the cities are adaptive, but the cultural heritage in it is also adaptive. Otherwise, we would have lost it long ago. That means that you not only have to think about cultural heritage in different ways, but you also have to look in a broader way to cities. It's not just stopping at the boundaries of the city. You have to use nature around it in a very large scale, and you can use the systems that were in place. You can use them again or learn from their historical use. One of the most important is to create partnerships. You can do this you can't do this alone as a municipality, but you have to work together with all different kinds of authorities. And we're working very close to the water board, to the province, to the state forest management. And if you know and understand each other's goals and objectives, you can combine these goals and make a very good project and use the same kind of money to get a far bigger result. So to paraphrase former President of the United States, former President Kennedy, don't ask what the region or the city or the country can do for you or your project, but ask yourself as a designer, as a developer, as a scientist, or as a citizen, how your intervention, how your project can contribute to climate change for the region or your city or your country. Carta do Recife do futuro para o Recife do presente. Águas como patrimônio de uma cidade anfíbia em reinvenção. Sou a cidade do Recife. Meu corpo tem história, repleto de marcas e memórias. Rio, mangue e mar foram os primeiros a me formar.
Meu nome revela minha origem nas pedras dos arrecifes de arenito que brotam na soleira da porta do mar, ricas de corais, alguns deles só encontrados aqui. Sou a capital mais antiga do Brasil, aquela que implantou o primeiro plano urbanístico das Américas, como missão pioneira dos holandeses no século XVII. Em 2037, completei 500 anos, mas esta não é a minha verdadeira idade como lugar. Antes de chegarem os europeus, os nativos já me habitavam e me frequentavam como viveiro de peixes que fui. Nasci aquática, da mistura de águas doces, salgadas e salobras. Sou fruto direto da relação com os meus cursos e corpos d'água. Entretanto, com o tempo, essa relação se inverteu e foram me transformando numa cidade de costa para os rios. As minhas águas doces foram esquecidas e se transformaram em espaços residuais. Nesse processo, minha planície encharcada foi aos poucos secando pelos aterros recobertos de edificações. Esquecer das águas que me originaram trouxe grandes consequências. Eu seria a primeira cidade brasileira a sucumbir com o aumento do nível do mar. Caso mudanças substanciais na forma de me compreender e, consequentemente, replanejar, reconstruir e reprojetar não acontecesse. Eu, Recife, era a 16ª cidade mais vulnerável do planeta, segundo o IPCC, ONU, em 2014. Sempre carreguei uma afeição hídrica e alguns reconheciam isso. Não por acaso, estudiosos como Josué de Castro e Valdemar de Oliveira, em meados do século XX, já me chamavam de cidade anfíbia. Embora algumas pessoas tivessem esse entendimento, era necessário que todos os meus habitantes se conscientizassem de que as águas são condição de minha existência, fazem parte de minha natureza, e que, por isso, era necessário estabelecer uma convivência harmônica, onde proteção e adaptação seriam imprescindíveis para a minha sobrevivência. E foi pensando nas questões climáticas que várias discussões foram iniciadas e ganharam força nos anos 2000. Em 2011, um importante movimento chamado Recife Exchange Amsterdã, RXA, em que se reuniram profissionais do Brasil e dos Países Baixos, deu um enorme passo quando, a partir de uma visão holística sobre mim, conseguiram me interpretar como Recife, árvore d'água. Ao me observarem numa vista aérea, revelou-se a forma de uma árvore, onde as raízes são o mar, o tronco é o encontro das bacias hídricas, os galhos são os meus rios e as folhas e frutos são as pessoas inseridas em movimentos sociais. A partir dessa visão, concluíram que eu deveria ser reinventada com base no entendimento de que a natureza, meus rios, mangues, córregos, mar e vegetação, precisava ser aceita e acolhida. Só a partir disso, então, poderia acontecer a minha verdadeira transformação. Foi aí também que nasceu a ideia de me transformar em cidade-parque, começando por planejar o Parque Capibaribe, somado ao Parque Beberibe, Parque Tegipió e Parque Marinho, com a meta de, em 2037, eu estar em pleno processo de reinvenção. O segundo encontro, em 2019, chamado de Recife Exchange Holland e RXH, repensou meu centro histórico como centro da cidade-parque. A terceira, em 2021, denominada Recife Exchange Netherlands, RXN, elegeu o tema Águas como Patrimônio, estratégias patrimoniais para os desafios das águas no Recife e nos Países Baixos. Nesse caso, explicitamente, a emergência desses encontros passou a conduzir as reflexões e estudos sobre o aquecimento global e o aumento do nível dos oceanos. Então, recomeçando. A partir dos debates entre pesquisadores e técnicos dos dois países, passou-se a pensar em formas de me proteger e de me adaptar às águas, que historicamente sempre me constituíram. As pessoas que aqui vivem começaram a se preocupar com o avanço dos mares e como esse fenômeno poderia afetar suas vidas. E assim, em plena pandemia da Covid-19, o mundo se viu forçado a repensar seus modos de vida, o que exigiu profunda mudança na relação com o planeta. Foi necessário me adaptar e me proteger, mas para isso, meus habitantes tiveram que tomar algumas iniciativas. Consultei vários especialistas que estavam pensando em mim,
Primeiro, entendi que as pessoas precisavam conhecer e compreender qual era o problema que me atingia. Um dos especialistas enfatizou que as mudanças climáticas não são uma questão global. Aliás, são uma questão global, que traz consequências distintas para diferentes regiões do planeta e que, por isso, iniciativas precisam ser tomadas de uma maneira sistêmica, respeitando as especificidades de cada região. Pode-se dizer que o oceano funciona como um sistema de refrigeração para a região tropical e de aquecimento para a região temperada. E o que faz as trocas térmicas são as correntes oceânicas. O problema passou a existir pela desregulação desse sistema. Retivemos mais calor, diminuindo o processo de transferência e, desta forma, sem controlar essa troca, o equilíbrio do sistema interconectado começou a falhar. Uma particularidade é que estou localizada na região tropical, na borda oeste do Atlântico, num dos pontos chaves em que se pode monitorar com mais exatidão o padrão de transporte e de transferência de calor da região tropical para os polos. O que estava previsto para acontecer e o que vinha acontecendo, especialmente ao longo dos anos 2000, era a elevação do nível médio do mar e as ocorrências de chuvas extremas, que passaram a acontecer com mais frequência. O grande motor e a grande chave para resolver essas questões passam pelos oceanos. Não é à toa que a Organização das Nações Unidas considerou o horizonte 2021-2030 a década dos oceanos. O entendimento sobre eles, assim como sua proteção e sua conservação, tem importância muito grande. 2/3 de nosso planeta é recoberto pelos oceanos. E, para mim, as últimas previsões anunciam 2 horizontes preocupantes. Que em 2050, o nível dos mares subiria cerca de 1 metro e, em 2010, essa cota de elevação chegaria a 2 metros, o que significava atingir toda a planície. Entendendo minha situação, outros especialistas contaram quais seriam as possíveis soluções em curto, médio e longo prazo. Disseram-me que uma das ações de curto prazo seria diminuir os impactos das mudanças climáticas pela redução das ilhas de calor. Como toda grande cidade gera ilhas de calor, isso poderia ser amenizado com o plantio de mais vegetação, com a criação de mais espaços públicos arborizados, com a renaturalização de cursos d'água e com espelhos d'água para auxiliar a drenagem, bem como reduzindo a queima de combustível fóssil. Também seria importante não ocupar as margens dos rios, riachos e canais, para permitir que as águas se espraiassem quando fosse necessário, além de não aterrar os manguezais, ecossistemas que ajudam a amortecer os impactos dos alagamentos. Tenho capilaridade com minha rede de rios, riachos, canais e solos ainda não impermeabilizados, condição que possibilitaria a minha adaptação. Mesmo assim, meu risco de submergir era real. Sugestões estratégicas de longo prazo também me foram apontadas. Seria preciso devolver às minhas águas os espaços que antes lhes pertenciam. Seria necessário planejar novas edificações, levando-se em conta os impactos que poderiam acontecer com o aumento do nível do mar. Também seria preciso criar mecanismos de adaptação e convivência com os alagamentos. E, finalmente, seria necessário planejar rotas de fuga para o caso de eventos extremos. Foi muito importante saber que cientistas e técnicos estavam estudando sobre minha natureza e as condições de minha existência. E também conhecer essas alternativas e cuidados para que minhas águas fossem não só respeitadas, mas revitalizadas. Foi bom compreender que todo esse movimento ambiental estava apontando para o início de um processo de conscientização integrado aos movimentos de combate às desigualdades sociais e a adoção de novos paradigmas econômicos, a exemplo da economia verde e circular. A conversa com especialistas me mostrou que estávamos em um momento em que não nos era mais permitido pensar de modo fragmentado ou individual. Os acontecimentos revelaram que nossa responsabilidade tem dimensão global. Assim, as perspectivas da minha existência também tinham dimensão global, o que implica afirmar que o que é feito aqui contribui para uma situação planetária e o que acontece no planeta tem reflexo aqui. O grande desafio de todos foi aprender a pensar e a agir de forma sistêmica. Hoje, reconheço que a minha reinvenção só foi possível quando as pessoas se organizarem em movimentos ambientais, econômicos, políticos, culturais, na construção de uma nova ética diante do mundo.
Penso que a visão urbanística, traduzida em um projeto de cidade, sintetiza a materialidade e a imaterialidade presentes no clamor desses vários movimentos cidadãos, força motriz das transformações. Diante disso, observo que a convergência dos saberes científicos e populares revela a essência de uma cidade. Me imagino servindo como laboratório de experimentações e inovações, capaz de contribuir para o planejamento das futuras gerações, articulado com uma rede colaborativa e integradora do local com o global. E assim, busco responder aos desafios de um mundo em convulsão, onde cidades podem ser compreendidas como células de um planeta em reinvenção. Eu, Recife Anfíbio, sou a cidade dos corpos d'água, célula do planeta Terra, planeta Água, planeta Mãe. Reaprendi a viver como sistema, me entender como unidade e parte de um conjunto. Precisei realinhar-me, alinhar-me com outras cidades e, sobretudo, com a natureza, razão da minha existência. Por me constituir essencialmente de águas, reconheço-as como patrimônio. É preciso conservá-las. Sou um corpo anfíbio e pulsante. Meu futuro depende de cada um de vocês no exercício contínuo do entendimento e respeito às condições do legado que a natureza nos deixou. Assinado, Recife do Futuro. Obrigado, Francisco, em nome do Observatório do Recife. Eu passo a palavra agora, rapidamente, à vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão. Bem-vinda, Isabela. Gratidão, Roberto. Bom dia a todas e todos. É uma alegria grande poder estar aqui nessa manhã com vocês, escutando aí a linda fala, a linda carta, Chico, que você compartilha com a gente desse sonho, desse desejo, que hoje nós possamos ter esse olhar para esse futuro aí, e esse futuro tão próximo, né? Então, minhas palavras nessa manhã é de gratidão mesmo, de um bom dia, de que a gente possa fazer ecoar para muitas e muitas pessoas essas nossas falas, os nossos sonhos e as necessidades, que não são só nossas, tá? São as necessidades da humanidade. Que, na verdade, a gente compreenda que nós somos uma pequena parte nesse grande planeta Terra. E que Recife possa, sim, sair daqui para o mundo e do mundo para cá. Para que a gente, nessa troca, nessa transição, a gente compreenda de que ninguém vai a canto nenhum, ninguém consegue nada sozinho. Então, Roberto, minha gratidão mais uma vez, especialmente a você. Eu já o fiz na abertura, né, desse nosso encontro. Faço também, em seu nome, agradecendo ao reitor Alfredo por esse convite, pela nossa participação, na Habitat, que é sempre parceira aqui da gente na prefeitura, e que a gente possa, assim, sonhar um sonho possível, mas construir hoje esse futuro para as gerações vindouras. Muito obrigada. Bom dia. Pode iniciar. Obrigada, Roberto. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui conduzindo esse evento, uma parceria de mais de 10 anos de existência, que com certeza terá uma continuidade muito maior. Bom, o RxN 2021, nesse momento, traz um desafio crucial para a humanidade, com uma virada de chave, paradigmas. São estratégias de patrimônio para os desafios das águas nos Recifes e nos Países Baixos. Recife, enquanto a capital mais ameaçada do país, frente a essa elevação dos oceanos. Então, para contextualizar, o Recife Exchanges é essa parceria de mais de 10 anos entre Recife e a Holanda. E nós temos uma parceria quase que tríade de ensino, pesquisa, extensão, em prol de cidades integradas, sustentáveis, flexíveis, abertas a um futuro muito mais oxigenado para todos nós. Bom, esse ano não só temos o desafio de levantar qual é a grande questão que põe em xeque a existência da cidade, mas também apontar possibilidades de enfrentá-la muito mais oxigenadas, abertas e, quem sabe, transformadoras. Bom, como foi dito, a RxN é uma longa parceria que começa em 2011, digamos assim, com a RxA, que gerou uma série de políticas públicas fundamentais para a cidade de Recife, a exemplo da retomada do planejamento de longo prazo com o Plano Recife 500 anos, e o Parque Capibaribe, que pensa Recife como sua reinvenção enquanto cidade-parque. O RxH, como foi dito, é uma escala da ilha, em 2019,
é um zoom no centro histórico, que seria o primeiro plano urbanístico renascentista das Américas. Em função disso, desse RxH, a gente evolui agora para o RxN, pensando a elevação do nível do mar para toda a frente atlântica da cidade de Recife. Então, para que a gente se situe em tempo e lugar, o Recife, no contexto das mudanças climáticas, é altamente particular. Isso porque temos que ter em mente que, a partir de agora, é tudo sobre mudança. O Recife está localizado principalmente a 8,33 graus de latitude sul. É uma cidade anfíbia, capital brasileira mais antiga do país e, consequentemente, também a metrópole, primeiro plano urbanístico renascentista das Américas e 16º hotspot do planeta. Então, quando a gente analisa o Recife dentro desse cenário maior do Nordeste, a gente pensa, poxa, temos uma costa anfíbia, onde Recife é parte desse sistema maior. Por isso, temos que ter essa visão muito mais sistêmica e não apenas local. Do local ao global e de volta ao local. Bom, desde o início do seu traçado urbano, da sua ocupação, digamos assim, o Recife é anfíbio. É quase que um arquipélago, uma dependência direta com as águas. Por isso, hoje, podemos dizer que é seu DNA, que é vinculado à sua essência, que nos coloca quase como únicos no planeta, enquanto identidade. E, bom, desde o início, a transformação é um elemento constante nessa cidade, que se expande e que chega no hoje, com uma característica altamente particular, uma região 100% urbana e que está desafiada, digamos assim, com sua existência nas próximas décadas. E, bom, temos uma condição altamente particular de anfiteatro natural, onde temos uma planície alagável como palco e um coroamento de morros baixos naturais como grande plateia desse anfiteatro. E dentro desses desafios, não só o aumento do nível do mar é uma questão, existem N consequências integradas, a exemplo do aumento de doenças, aumento de temperatura, desequilíbrio de fauna e flora, etc., que geram uma série de ciclos na cidade, que precisam também ser encarados de forma sistêmica. Bom, fazendo algumas simulações do que seria o Recife hoje, essa é basicamente uma imagem atual para a gente ter uma relação do que é esse lugar, esse ponto zero, 2021. Se a gente pensa em 2050, a partir de algumas projeções de IPCC, juntando com estudos do SEC, o Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal de Pernambuco, nós podemos inferir que, qualitativamente, que essa água vai subir. Não se sabe quanto exatamente, mas vai subir. E, muito provavelmente, até 2050, em torno de 1 metro. Se isso acontece, nós temos uma relação de mais de 60 mil edificações afetadas e mais de aproximadamente 4,5 áreas de quilômetro quadrado e de unidades de conservação da natureza também afetadas. O que vale ressaltar, nós temos um dos maiores parques nacionais do país, que é o Parque dos Manguezais, quase que uma floresta urbana, um grande filtro da cidade. Então, se a gente pensa nesse cenário, a gente tem quase que um retorno ao arquipélago inicial, uma vez que Recife se expande dentro dessa evolução histórica como um sistema de aterros. Então, de certa forma, a paisagem tem sua memória, e é quase que uma memória de sua origem, digamos assim. Em 2100, esse cenário tende a se agravar um pouco mais. Se a gente quantifica até um pouco isso, pode chegar a mais de 100 mil edificações afetadas, dentre elas marcos históricos e questões que são altamente patrimoniais e um legado de toda a cidade ao longo dos seus 5 séculos de existência, além de todo o período anterior, pré-cabralino, etc. Então, muito bem, se a gente pensa essa relação mais visual, essa poderia ser possíveis consequências para o sítio histórico do Recife, onde nós temos o início da cidade, Marco Zero, a Ilha de Antônio Vaz, o Rio Capibaribe, uma das principais bacias hidrográficas da cidade, uma comunidade pesqueira ancestral, que é a comunidade de Brasília Teimosa, uma atual ZEI, Zona Especial de Preservação de Interesse Social, e, novamente, um zoom no que seria essa Ilha de Antônio Vaz, o Pátio do Terço, localizado próximo ao antigo canal da época holandesa, da colonização, que novamente fica ameaçado com sua existência em xeque. Então, só para a gente tentar entender um pouco que essa relação atual e futura, ou possíveis futuros, que seria o cenário zero se nada for feito, nós temos algumas visões muito particulares. Esse da ponta de Brasília Teimosa, próximo da Bacia do Pina, o centro histórico, que tem sua relação direta com as águas, ou seja, voltado a essa frente atlântica, é um sítio histórico de frente marinha, que soa impressionante, de fato.
Então, são possíveis shortcuts da cidade para que a gente entenda um pouco qual o nível da questão que a gente está lidando. Se a gente vem para a relação do pedestre, para quem de fato vive essa cidade, essa frente d'água, nós podemos ter algumas simulações só para entender provocativamente o que nós estamos tentando transmitir, por assim dizer. Então, diferentes locais, como Ilha de Deus, Centro Histórico. Então, basicamente, é uma comunidade que precisa se adaptar e que hoje já tem uma certa relação com as águas. Então, quando a gente pensa, ok, o que pode ser feito? Praticamente, podem existir 3 grandes medidas. Uma é evacuar, dar a terra como perdida, relocar a população e realmente assumir a perda, o que significaria, em outras palavras, sumir do mapa. Uma segunda alternativa pode ser pensada como proteger. Ok, vamos proteger essa cidade e tentar garantir ao máximo a existência dela para as futuras gerações. Uma terceira seria adaptar. Seria pensar em como nós podemos conviver simultaneamente com as águas, mas também criando estratégias de mecanismos de como conviver com uma série de problemas integrados e pensar neles como uma oportunidade de reinvenção da própria cidade. E a partir disso surgem algumas hipóteses. E o que a Paola nos diz, e que é muito batido com toda a equipe brasileira e holandesa, é que se nós queremos salvar o Recife, primeiro temos que salvar o planeta. Isso significa que essa transformação precisa vir de toda a sociedade, realmente como um movimento, uma virada de chave, uma virada de paradigmas. Então, alguns shortcuts dessa cidade anfíbia ou de possíveis elementos numa escala menor dessa cidade, que pode vir a ser ou pode nos estimular a pensar em algumas adaptações ou soluções ao longo do tempo. Então, nós temos algumas alternativas. Bom, a primeira hipótese pode ser considerada adaptação. Significa, ok, as águas vão entrar, o que fazer? Nós podemos criar algumas estratégias para que essa água entre, mas que seja um pouco mais temperada ao longo do tempo. Existem zonas, por exemplo, dessas águas que seriam permanentemente alagadas, enquanto outras transitoriamente alagadas em função da variação das marés dentro da cidade. Então, por exemplo, dentro dessa costa poderiam ter uma série de sistemas de dunas, de mecanismos de proteção para alguns pontos específicos da cidade, ou seja, subimento de muralhas ou elementos que contenham essas águas. Se tem uma relação da arquitetura anfíbia dentro desse espaço de transição, a criação de novos passeios, infraestruturas, pontes, enfim, reflexões realmente de cunho dessa mesoescala, digamos, arquitetural, infraestrutural, arquiteturas flutuantes, muito mais baseadas nas estratégias palafitadas que a população vernacular desenvolve, etc. E, lógico, no território, pensar em armazenamento de água de chuva, integração entre as bacias, etc. Ok, parece soar interessante, mas temos que imaginar que isso tudo envolve uma perda relativamente alta de habitações, perdas humanas, etc. Então, será que valeria até certo ponto? Bom, é uma alternativa. Então, se a gente pensa em como aprofundar esse debate ao longo do tempo, nós podemos ter uma série de estratégias integradas que precisam ser pensadas de maneira integrada ao longo dessa cidade anfíbia. E até se a gente faz uma possível visualização de quais seriam essas estratégias, como repensar isso, alguns elementos são fundamentais, por exemplo, pensar a natureza como esse design de 3,8 bilhões de anos, como um sistema que se reinventa e se aprimora ao longo de N tempos de existência, então tem muito a nos ensinar nesse sentido. E as habitações, a forma de habitar o próprio território precisa se adaptar a isso. Temos o ecossistema manguezal como uma grande estratégia de contenção, de atenuação dessas águas, relação térmica, por exemplo, as próprias habitações que são construídas como elemento anfíbio, que tem convivência direta com a água, entre terra e mar. E, bom, existem outras alternativas, lógico, alternativa de adaptação, que considera, digamos, áreas maiores de centros históricos, ou seja, escolhendo realmente quais áreas, quais spots da cidade valeria a pena preservar dentro dessa perspectiva, mas até que ponto valeria ter esse tipo de discurso, né? Aqui vale e aqui não vale. É uma relação que são dois pesos, digamos assim. Mas, logicamente, incorporando uma série de outros sistemas para que a gente consiga, paulatinamente, convivendo com essas águas. Então, muito bem. No território, novamente, temos que pensar em
na relação de espaços livres públicos para retenção, armazenamento dessas águas, com uma drenagem muito mais natural e manejamento dessas águas. Então, muito bem, se a gente pensa dentro dessa perspectiva, podemos pensar em uma série de sistemas associados para compor esse sistema urbano, digamos, adaptado e anfíbio. A exemplo de permadunas, a exemplo de restabelecimento de matas ciliares, criação de corredores ecológicos, etc. Quando a gente pensa em alternativa de proteção, nós temos proteções que são puramente tecnocratas, assim como temos proteções que são muito mais vinculadas à natureza, por exemplo, naturalmente construídas ou com estratégias que mesclam com ecossistemas existentes, a exemplo dos ecótonos, que são ecossistemas de transição, e nesse caso seriam ecossistemas de transição entre Restinga, Mata Atlântica e Manguezal. Então, são possíveis estratégias, como a exemplo de criação de elementos de proteção móveis, ilhas flutuantes, calçadas submersas, integrar paredes de proteção ao alagamento, criação de arquibancadas para que vá acomodando gradativamente essas águas, ou criação de diferentes níveis, e possíveis visualizações, né, do que poderia vir a ser esse espírito, né, com a criação muito mais natural de dunas, nessa região mais ao sul do Recife, essa outra muito mais voltada aos ex-Brasília Teimosa, essa comunidade pesqueira ancestral, e, novamente, o bairro do Recife com um elemento de transição, digamos assim, de controle direto dessas águas. Então, para criar alguns estímulos do que poderia vir a ser essas intervenções, nós colocamos mais uma vez algumas imagens que podem nos levar a entender como casar essas possíveis referências com o espírito do lugar. E, novamente, pensando essas soluções baseadas na natureza, onde temos que ter em mente sempre que qualquer tipo de solução, nós temos em mãos a maior tecnologia do futuro, e o futuro é agora. Uma outra alternativa é pensar realmente um mecanismo de proteção. Ok, vamos pensar essa cidade como um elemento que precisa ser totalmente preservado de forma integral, com uma resiliência urbana. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos pensar que existe uma série de fragmentos vegetados ao longo do território, fragmentos de Mata Atlântica, de Manguezal, de Restinga, e podemos pensar de maneira metropolitana que existe um cordão metropolitano, como coloca o Silveira, o Laboratório da Paisagem, que está hoje fragmentado nesse território. Nós podemos religar, criar corredores ecológicos, potencializar os existentes, e assim pensar em criar um elemento, uma estratégia que possa fechar esse ciclo ecológico e realmente criar um elemento que seja quase análogo tanto ao bioma de Mata Atlântica quanto ao bioma marinho, que é o bioma análogo e, bom, onde temos hoje o arrecife, que também é um motivo de reinvenção da cidade, ou a sistemática dos arrecifes. Então, esse novo elemento tem também a função de mimetizar essa proteção natural existente, que é o que possibilita a existência nessa cidade anfíbia. E essa proteção precisa ter uma série de relações, né? Pensar isso como uma rede ecossistêmica, com uma série de hierarquias internas, por exemplo, grandes corredores ecológicos, vias de infiltração, e em outros valores que já nos aportam o Parque Capibaribe, pensando a cidade como uma cidade-parque, ou seja, um sistema de parques integrados. Então, pensando nisso, se tem uma relação ecossistêmica com ecossistemas naturais, com produção energética, ou seja, parques tecnológicos, pensando a extensão dessa cidade-parque também para o oceano, fechando essa lógica de sistemas. E, novamente, pensando relação de filtro, de relações estratégicas, de se utilizar de estratégias já desenvolvidas na natureza para que tenha essa proteção, como a Restinga, o Manguezal, tendo também função de filtragem e berçário natural, como é esse elemento de invenção da cidade, esse acidente geográfico que é o Recife. Então, bom, alguns cortes que podem nos elucidar um pouco do que poderia ser, especialmente nessa ponta onde mais se aproxima com o Manguezal, que, digamos, é o filtro existente na cidade, é a tentativa de criação de outro filtro que precisa ser desenvolvido ao longo do tempo, é apenas uma hipótese. E, novamente, interescalar, ou seja, desde essa relação simbiótica com humanos e não humanos, a relações de arquiteturas, de como habitar esse território, relações de proteção e de produção de energia limpa, renovável. Então, alguns shortcuts do que poderia vir a ser esse Recife muito mais vinculado a uma revolução ecossistêmica, por assim dizer, e muito mais casado com o que seria o que se chama de pós-antropoceno, né? O que provocativamente pode ser chamado de ecoceno. Então, novamente, algumas relações de nature-based solutions que podem nos dar muitas pistas de como abraçar esse tipo de desafio.
E se a gente pensa novamente no Recife, inicialmente, a gente tem quase que uma variação desse tipo de estratégia. Se a gente pensa em como fechar esse cordão ecossistêmico, como potencializar essa rede ecossistêmica existente na cidade, nós temos que pensar o Recife numa escala metropolitana, regional, como foi visto na imagem anterior, que mostra o Recife dentro dessa relação hídrica com toda a costa do Nordeste. Então, se a gente vai proteger o Recife, nós também temos que pensar Olinda, Jaboatão e toda essa relação associada que também estão ameaçados. Então, esse elemento pode ir crescendo a norte e a sul e protegendo, digamos, as áreas mais ameaçadas, por assim dizer, por essa mesma questão. Então, novamente, temos que pensar nessa estratégia tanto para o continente quanto para o oceano, mas com uma lógica em mente, cidade-parque, uma relação sistêmica de parques integrados, tanto no Recife, com o Parque Capibaribe, Parque Beberibe, Parque Tegipió e o Parque Marinha, para que a gente pense de forma integrada, colaborativa, transdisciplinar, participativa, construída no tempo, essa solução. Então, possíveis shortcuts com pontos estratégicos do Recife, com a forma que a população habita esse território e com que pode ser essa relação muito mais integrada entre pessoas, natureza, humanos e não humanos e significados, pensada caso a caso. Então, talvez chegue agora o momento de algumas considerações finais dessa apresentação e dessa semana, mas iniciais, porque é um debate que se estende e que começa aqui de uma forma muito mais operativa, e articulada, colaborativa, com N parceiros, porque aqui estamos juntos, dentro de uma perspectiva de transformar o problema das mudanças climáticas, o desafio da elevação do nível do mar do Recife, em uma oportunidade de reinvenção da cidade. O que significa, dentro dessa perspectiva, um Recife Cidade-Parque, um sistema de parques articulados, integrados e integradores dentro do seu território. Onde, novamente, assim como a Carta, nos coloca como cidade, como célula, como rede, como existência, como patrimônio, natureza e coletividade, que é assim que a sociedade funciona, sociedade lato sensu. Então, um dos objetivos desse momento final é que, para se pensar na solução, indiscutivelmente precisamos criar uma rede que aprofunde esse tema, uma rede de excelência global, local e global, para que a gente pense não só as soluções do Recife isolado, mas também soluções de uma série de cidades e pontos do planeta que também têm essa mesma ameaça, que passam, e assim temos muito a aprender juntos. E essa rede, logicamente, já começou, e é um observatório do Recife, como nos coloca o FPE, o próprio RCE também, juntos, nós pensamos em como expandir e criar redes de redes, por assim dizer, onde já temos uma série de parceiros incluídos e embebidos desse desafio. E essa rede, na verdade, tem um espaço em branco que é proposital, que é para colocar muito mais colaboradores, muito mais pessoas juntas. Esse debate juntos temos muito a avançar. Muito obrigada, vamos full in the future, vamos oxigenar esse futuro juntos, tendo a natureza novamente como a maior tecnologia do futuro, e o futuro é agora. E, logicamente, temos uma equipe gigantesca junto de nós. Gostaria de pedir que todos ligassem as câmeras para que possamos mostrar essa rede, esse time dos sonhos, que juntos fazemos esse trabalho coletivo. Mende, Valentina, Paul, Caio, Célio, Marcos, Gertjan, Fabiano, Gabriel, Adeilton, Caio, Suzana, Yuki, João Carlos, Ian Martin, Lísia, Maria Gabriela Numeriano, Hugo, Beatriz, Francisco, Yerrum, Adriano, Evandro, Tamires, Luciana, Bia, Marta, Alexandre, Patrícia, Jean Paul e tantos outros parceiros que formam esse time dos sonhos. Eu acho que eu vou iniciar aqui, né? Até pegando o gancho do que Mila e Roberto estavam falando, né? Eu lembro que a gente teve uma reunião, acho que foi mais ou menos em julho. Eu acho que nessa reunião ainda estava uma pequena parte da equipe, né? Acho que estava Jean Paul com Frank e Yerrum. Acho que Paul também estava nessa reunião, não lembro. Mas eu lembro que nessa reunião a gente meio que discutia um pouco dessa dificuldade e desse desafio que a gente ia ter de montar esse workshop de forma virtual, né? Então, acho que depois de passar essa semana, principalmente, fica uma sensação muito boa, assim, por um lado, um alívio,
e uma sensação de felicidade muito grande de ter passado por esse desafio e de ter passado dessa forma como a gente passou, né? Mas destacar a capacidade das equipes, né, de se organizar, imaginar, criar, antes do desafio maior de refletir sobre o futuro da cidade diante dessas mudanças climáticas. A gente teve que mudar as formas de pensar e de organizar os trabalhos. Isso você não tem ideia de quantos parabéns e palmas essa equipe merece por esse esforço. Ambas as equipes, a brasileira e a neerlandesa, certo? Temos que tomar essa consciência. A carta, ela apresenta de maneira brilhante essa perspectiva do futuro falando para o passado, né? Dizendo o que nós, na verdade, já teríamos feito e que nós devemos fazer para que ela se inclua dentro dessa perspectiva, não de uma cidade, né? Não de um país, né? Não de um continente, mas de uma célula que faz parte de um planeta. E aquela lógica do agir localmente e pensar globalmente, ela se faz muito forte, tá? This morning, when I was walking with our dog, I was thinking about how I would react to that, and I was thinking in what is in this region they call animismo. So I was very happy to see that you started reading a letter from Recife as a person, because I was thinking of writing a similar letter, but not from Recife as a person, but from the ocean, the sea as the person, which has been living there for centuries, for a very long time, and that this place was little by little invaded by man. That they started to occupy the islands in the archipelago, but then little by little that this sea was taking over the system of the waters. And you could imagine that the ocean would become angry after 500 years of Brazilians and Dutch eating the sea and substituting this water system for a urban system. So that this angry sea, this angry ocean would one day come back and come up with the waters. So in this similarity of the person of Recife, this wise person and this beautiful voice, just telling the story, and this maybe a bit angry ocean, that shows very much our context. And maybe that is also a way to present the urgency of climate change in stories to people in Recife and in other places, that it's really about a big tension and a change of mind. Thank you. First of all, I have to congratulate us all. I think we did quite an interesting job, not an easy job, and also not a job that is yet finished. But and more specifically, I of course want to congratulate the people who were able to show the presentation today, especially the workshop team in Brazil, but of course also my fellow countrymen and women who were all and willing to contribute to that. Claramente estou emocionada. Mas assim, mesmo sem dormir, com muita energia para continuar. E acho que é isso que é o combustível de toda a equipe, ou talvez o sangue ou as águas que correm em nossas veias. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o grande amigo Célio, para que ele possa continuar nosso debate. Célio. Eu prometo, Mila, muito lindo te ver emocionada nesse momento. Eu acredito que todos estamos, né? E eu prometo que eu vou ser breve. Inclusive, essa emoção de Mila, né, que é tão compartilhada, eu queria destacar inicialmente que nós da equipe da organização, acredito que eu falo por toda a equipe, inicialmente nós não iríamos participar das ideias, dos debates do workshop, porque é muito trabalho no backstage, né, de toda essa organização. Mas essa temática do aumento do nível das águas do Recife é uma temática que emociona. Emociona porque não é fácil ver a cidade em que a gente ancora nossas referências culturais. A cidade que a gente nasceu, essa cidade tendo esse risco de submergir, né, por um problema que a gente pode enfrentar de frente, que a gente, na verdade, já deveria estar enfrentando, né, há 20 anos atrás, ou mais que isso, né, que a gente já começa tardio. Então, não é fácil. Good morning, Recife. Warm greetings from Amsterdam, 2 meters below sea level. So I'm very happy that the dikes and the dunes here in the Netherlands are still strong and that I am protected from the water.
I think it's more than 1 year ago, maybe 1.5 years ago, that we started thinking about this project, this joint project. All in COVID time. We had a difficult time, especially you in Brazil had a difficult time during the COVID period, and it's not over yet. So we had to make this workshop, this transatlantic workshop, we had to make it through video. Dos coordenadores do RXN aqui no Brasil, primeiro eu queria agradecer a Jean Paul, pela viabilização desse incrível, essa incrível experiência no workshop, e a todos os holandeses, o Netherlands Team. Foi fantástico, toda essa experiência dessa semana, uma troca de conhecimentos incrível. E nós ficamos super satisfeitos e aprendemos muito. Também agradecer o Pierre Fernando Juan Carlos de Toulouse, também participou do evento, está aqui também presente, o pessoal internacional Ernesto dos Estados Unidos. Foi uma honra estar com vocês nesses dias. Essa experiência, como todos disseram, ela é, na verdade, a possibilidade de termos modelos de planejamento que possam pensar as nossas questões de modo transversal. No Brasil, nós temos uma prática de dividir as secretarias e as decisões em diferentes caixinhas, em diferentes caixas. E nós precisamos deste fôlego maior, porque política pública tem que ser pensada transversalmente. Oi, pessoal, tudo bem? Queria pontuar algumas coisas, que a gente aprende durante esse workshop. Uma das coisas é que a gente tinha organizado, eu e Evandro, o RXH, e ele era um evento presencial. E era a primeira vez que a gente organizava um evento presencial, e foi um desafio grande e tudo mais. E dessa vez foi um evento online. E evento online tem seus desafios maiores ainda, porque a gente depende de muita coisa técnica, a gente depende de coisas que fogem do nosso alcance. Mas, ao mesmo tempo, ele traz muita coisa positiva. Por exemplo, a cooperação de muita gente, muitos colegas, muitos profissionais de fora. A gente teve contribuição da França, a gente teve contribuição da Itália, a gente teve a contribuição da Holanda, dos Estados Unidos, de outros estados aqui do Brasil. Foi um momento riquíssimo, riquíssimo mesmo. First of all, my congratulations to the whole entire Brazilian team. And I think it's a pity, although many advantages of a virtual meeting, it's also a pity that we were not able to work with you around the clock, because I know that there's been such a big effort delivered the past days. So my congratulations. Ian Martin. Shall I react? Sim. I think there has already been said so much, and I want to congratulate the Brazilian team on their a very well presentation, very clear, very focused, very compact. Congratulations to the teams for the work done. After the presentation and reading of the letter from Recife, it is clear that the solutions will be local. They will also be a combination of the different tracks identified. Acreditamos que a palavra final do RXN 2021, integrado ao circuito urbano da ONU Habitat, é agradecer. Há pelo menos 5 ações. Agradecer aos 10 anos de parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Agência Cultural do Patrimônio do Reino dos Países Baixos, em nome deles. Agradecer a todos os parceiros nacionais e internacionais. Agradecer à Prefeitura da cidade do Recife, que transformou essa parceria em política pública. São exemplos o projeto Parque Capibaribe, que lançou a reinvenção do Recife como cidade-parque, e o projeto Recife 500 anos, meta de planejamento para a primeira capital a completar 500 anos em 2037. Agradecer ao Governo do Estado de Pernambuco, através da CEP, editora, que promove a coleção Recife 500 anos, onde esta parceria será um dos livros.
Agradecer às várias gestões da UFPE que apoiaram essa parceria, em especial a atual gestão, que nos autorizou a anunciar que hoje estão lançadas as bases do Observatório do Recife Internacional, uma rede colaborativa mundial para apoiar o conceito da ONU Habitat, a cidade que precisamos. Por fim, agradecer ao empenho de todos vocês com a transversalidade de conhecimentos, em especial com a juventude das ideias que iluminam patrimônios, novos patrimônios científicos, populares, filosóficos e artísticos. Em nome da arte, terminar citando uma parte da música do poeta Gonzaguinha, cujo título é E Vamos à Luta, citando, articulada ao RXN 2021. E vamos à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. E vamos no bloco dessa mocidade, que não está na saudade e constrói hoje a manhã desejada. Viva o RXN 2021!